Boa tarde, muito bem-vindos ao nosso Pod Hold, nosso canal sobre educação patrimonial. E hoje nós decidimos, após o episódio de ontem, recebi bastante mensagens e perguntas ali no nosso direct e decidi fazer o nosso Tira Dúvidas de hoje, a nossa live para responder as dúvidas das pessoas que estiveram ontem aqui comigo, conversando e falamos bastante sobre ITBI, planejamento patrimonial da família, e vamos aí sanar essas dúvidas que ficaram aí pendentes. Boa tarde. Recebi aqui a pergunta da Vitória. Doutora Cíntia, meu tio tem 73 anos, solteiro, ele tem 2 imóveis e quer deixar para mim. Qual a maneira de documentar? Vitória, a melhor forma dele já passar esses imóveis ou esse imóvel para você é por meio do planejamento patrimonial. Porque se ele fizer uma doação, ele vai pagar aqui em São Paulo 4% de imposto, o ITCMD, sobre o valor de mercado desse imóvel ou desses 2 imóveis. Assim, ele vai ter muito mais economia e o trabalho será totalmente direcionado para que os impostos sejam reduzidos e que para que você não tenha de abrir o inventário assim que ele falecer. Então, sempre eu indico o planejamento patrimonial, porque tem inúmeras vantagens tributárias e não tem toda aquela burocracia que a doação e o inventário têm, além de dilapidar o patrimônio, porque durante os meses que a gente faz esse procedimento do inventário, as contas vão, né, ali aumentando, o patrimônio vai ficando sem uso, então a forma mais rápida é por meio do planejamento patrimonial e a forma mais econômica. Temos aqui a pergunta do Cláudio. Doutora, quais são os custos do inventário e do planejamento patrimonial? Vou tomar a liberdade aqui de colocar esse slide para vocês. Vou adicionar aqui ao palco, né? E vou deixar aqui um pouquinho maior. Vamos ver, vou deixar menor para facilitar aqui a visualização. Nós temos aqui, vamos voltar aqui do início. Nós temos uma alíquota hoje no país de 2% a 8%. Então, essa alíquota que incide sobre esse imposto aqui, o ITCMD. A lei de 10.750 de 2000 diz que a base do cálculo do imposto é o valor de mercado dessa alíquota, né? A base de cálculo que a gente faz aqui do imposto é em UFESPES, e a gente vai calcular, aqui considera-se valor venal, o valor de mercado do bem. Então, nós vamos pagar 4% sobre o valor de mercado do bem. Então, vamos imaginar que o seu imóvel esteja avaliado em 1,5 milhão, né? Nós vamos ter aqui 4% só de imposto, 60 mil reais. Então, é muito dinheiro aqui que vai se pagar de imposto. Se você fizer toda a conta do inventário, nós vamos ter um gasto aqui de 306.500, ou seja, é muito dinheiro. Além disso, você vai acabar, o seu herdeiro vai acabar tendo de vender o imóvel por um valor menor. Então, os investidores sempre compram por um valor menor. Chegando aqui a 1.200 no nosso exemplo, menos esses gastos já apresentados de cartório, advogado, imposto, registro de imóveis, o seu herdeiro vai ficar aí com um saldo final de 893.500. Terá uma perda patrimonial de 40%. Por quê? Porque a gente soma todos esses gastos àquele valor do imóvel. Então, é um grande prejuízo. Retomando essas contas do inventário, a gente vai ter
esse imposto, só desse imposto, 4%. Então, é muito dinheiro jogado fora. Quer dizer, para que isso? Enquanto que no sistema de planejamento patrimonial, a gente se equiparando, fazendo uma comparação desses gastos, nós teremos o imposto para R$ 12.000. Os honorários não serão 6% sobre o valor de mercado do patrimônio. A gente terá aqui R$ 28.000, em comparativo a esses honorários de R$ 90.000. Veja a diferença. O cartório, aquela escritura de inventário, não vai ter. Certidões também não vai ter essa despesa. Só vai ter a despesa do registro de imóveis para colocar o imóvel em nome da pessoa jurídica, da qual você vai ter inúmeras vantagens e vai ter total comando. E ganho de capital não vai ter, porque não haverá venda do imóvel. Portanto, não haverá cobrança de imposto de renda sobre o valor declarado no imposto de renda e o valor agora de mercado desse bem. Então, são inúmeras essas vantagens, quer dizer, em comparação com o inventário, não tem nem comparação, né? É um gasto que terá ali de 30, R$ 45.000. Quer dizer, a diferença é muito significativa, enquanto no inventário teria um gasto de R$ 306.500. Percebe a diferença como é enorme? Quer dizer, os custos do inventário e do planejamento patrimonial são totalmente, né, desiguais e muito mais vantajoso o custo no planejamento patrimonial. A Ivete aqui, o planejamento serve só para quem tem imóveis ou para quem tem aplicações financeiras? Qualquer tipo de bem, Ivete, qualquer tipo de bem com mensuração econômica. Você pode trazer imóveis, você pode trazer aplicações financeiras e, é claro, você vai conversar com o seu consultor financeiro que cuida das suas aplicações financeiras. Que período é vantajoso deixar em nome da pessoa física ou em nome da pessoa jurídica? Ele vai saber ali destrinchar toda a tua aplicação financeira, qual seria a melhor forma de você investir dentro de uma pessoa jurídica. E se isso realmente vale a pena, ou se é melhor deixar na pessoa física. Mas tudo que tem valor, pode ser embarcações, aeronaves, sítio, imóvel rural, imóvel urbano, qualquer tipo de imóvel ou de bem que tenha valor econômico, que tenha uma mensuração econômica. Outra pergunta da Ivone: o que é institucionalizar o patrimônio? É você levar o bem, a titularidade, para um sujeito de direito que não morre nunca. Ou seja, essa pessoa jurídica, ela nunca vai morrer. Ela vai ser transmitida de gerações em gerações. Não vai ficar mais nada no seu CPF, sob a sua propriedade. E os seus netos não terão de abrir inventário somente para receberem os bens. Os netos não precisarão fazer nada para receber os bens. Absolutamente nada. Eles vão receber os bens de uma forma totalmente burocrática, que é um documento, que é levar a certidão de óbito lá na junta comercial. E se, ao contrário, os bens estiverem dentro da instituição, eles estarão totalmente protegidos do que no inventário. O inventário ele vai causar muito prejuízo e muito desgaste ao patrimônio, aos familiares. Quer dizer, quem não tem vida eterna não tem que ter bens no seu próprio nome. É assim que funciona. Já era o tempo de se adquirir imóveis no próprio CPF.
O mais indicado é você adquirir em nome da pessoa jurídica e já fazer o sistema, deixando as cotas em nome dos filhos. E eles só terão o comando dessas cotas totalmente quando você não mais existir. Essa que é a grande vantagem do sistema. Outra pergunta aqui. Doutora Cíntia, pode ter mais de um CPF na empresa? Regina, eu acho que houve aqui uma pequena má colocação. Não é CPF, é o CNPJ, né? Então, esse sistema de holding familiar, você pode ter um ou mais CNPJs, porque é um sistema de participação societária. Você também, por exemplo, se tiver imóveis alugados, você vai criar um novo CNPJ, que é só para administrar os seus imóveis alugados. É uma célula operacional que a gente chama. Então, sim, você pode ter aquele CNPJ que só vai guardar os seus imóveis, você vai ter um CNPJ que vai exatamente administrar e gerenciar os seus imóveis dados em locação, nos quais você receba os seus aluguéis. Tem outros imóveis também que você vai ter uma gestão patrimonial que vai administrar todas as outras empresas. Quer dizer, depende do tamanho do patrimônio, a complexidade dele e a estrutura familiar. É caso a caso, né? Por isso que esse sistema de holding familiar não é uma receita já, que você faz para todo tipo de família, não é um produto que você vai lá, adquire e vai lá ver quem vende, qual produto tem o melhor preço, né? Quem vende mais barato. Não é assim, não funciona dessa forma. É necessário ter conhecimentos no direito de família e sucessões, direito societário, direito tributário, o regulamento do imposto de renda, também que você precisa ter conhecimento, precisa ter uma excelente contabilidade para que você saiba manejar essa estrutura e ter a melhor vantagem tributária em relação aos impostos, ao ITCMD, como baratear. Então, tudo isso é um planejamento que você faz para poder ter a melhor solução para a tua família e poder perpetuar os seus imóveis a quem você ama. A Mônica aqui pergunta: tenho 2 casas e um filho e 2 netos. Como faço para deixar tudo para eles sem pagar o inventário? Exatamente, Mônica. Por meio do sistema de planejamento patrimonial. Isso vai evitar o inventário e vai evitar todos esses altos custos aqui, que eu vou te dizer. Olha aqui, os nossos custos. Nós temos o imposto 4% desse imóvel de 1,5 milhão, 60 mil reais. O cartório, 6 mil reais para poder fazer a escritura do inventário. Certidões, 3 mil reais. Aí vai ter que registrar o imóvel em nome dos herdeiros lá no registro de imóveis, 5 mil reais. Vai ainda ter que pagar ganho de capital, se houver a venda desse imóvel, futuramente, 142 mil reais. Então, vai ter um total de gasto de 306.500 reais. Quer dizer, para que ter esse gasto enorme? Certo? Que é inevitável, quem tem bens e herdeiros vai ter que passar pelo inventário. Principalmente, vai ter uma enorme perda relativamente aos imóveis alugados. Porque muitas vezes, enquanto tramita o inventário, eles ficam sem gestão adequada, até discutir quem é que vai gerenciar o imóvel, quem é que vai gerenciar todo o patrimônio familiar. Então, o gasto é muito grande, ao contrário do planejamento patrimonial, que o imposto, a gente, por meio contábil e dentro da lei, dentro das leis do Código Tributário Nacional,
do regulamento de imposto de renda. Com uma boa contabilidade, a gente reduz esse imposto para R$ 12.000. Os honorários vão ser arbitrados e calculados por hora. Então, dependendo, nesse caso de um imóvel, é mais ou menos essa estimativa que teria. Cartório para fazer a escritura de imóveis, ali fazer a escritura de inventário, desculpe, não vai ter essa despesa. Certidões também não vai ter. Só vai ter ali no registro de imóveis para passar o imóvel em nome da pessoa jurídica. Ou seja, imagine, os gastos são super inferiores. É uma grande vantagem tributária. É uma grande economia para a família. Tá certo? Consegui responder, Mônica, a sua pergunta? E para quem tem muitos imóveis alugados, é importante fazer essa célula operacional, que ela vai, ao mesmo tempo, ela vai trabalhar com as outras empresas dentro desse sistema, empresas que não fazem nada, empresas que só têm participação societária, tendo uma enorme economia por meio da contabilidade eficiente e inteligente, que a gente faz aqui no nosso escritório. O Manuel, posso abrir uma instituição para quem tem apenas somente um imóvel e não tem filhos nem herdeiros? Nesse caso, é necessário fazer um testamento também para definir quem serão os beneficiados? Manuel, não pense jamais em fazer testamento. O testamento é um instrumento que a gente utiliza muito especialmente em casos assim muito específicos, porque o testamento não evita o inventário. O testamento a gente tem de levar ao juízo, para que o juiz mande cumprir, para que o juiz veja se o testamento está em ordem, de acordo com a lei. O Ministério Público também tem uma intervenção. Precisa ver se o testamento foi feito adequadamente, porque senão os herdeiros podem anular o testamento. E um processo desse leva mais de 10 anos, como eu tenho aqui vários casos de inventário com testamento que estão indo para o 20º ano, porque os herdeiros estão litigando assim intensamente e absurdamente. Intensa e absurdamente. Ou seja, testamento nunca é a melhor forma de se fazer um planejamento patrimonial passando esse imóvel aos seus herdeiros. Ainda que você não tenha herdeiros, como você falou aqui, não tem filhos nem herdeiros, você pode já deixar a quem você ama, para quem você quiser. Pode ser para um amigo, para um primo, para um parente, para um cuidador, em muitos casos que temos aqui. Então, a melhor forma é você já instituir, formar essa instituição que você vai trazer o seu bem, você vai institucionalizar o seu patrimônio, já vai fazer a doação das cotas dessa empresa para quem você ama, e você vai ficar no comando até o dia que você não mais existir. Aí sim, essas pessoas vão comandar o patrimônio. Você vai ter uma grande eficiência tributária. E essa pessoa, para quem você quer deixar, não terá de fazer o inventário e pagar todos esses altos custos que eu já te mostrei. O Paulo, como faço? Meu filho faleceu. Posso deixar para minha nora e filha? Sim, Paulo. Você já pode fazer o seu planejamento aí, já beneficiando a sua nora, a sua filha, por meio desse planejamento patrimonial. Você traz o seu imóvel ou os seus imóveis para dentro desse sistema de planejamento, de holding familiar, você vai fazer o planejamento já doando as cotas dessa empresa para sua nora e filha, e não terá de ser feito aí todo esse trâmite processual.
né? Você já poderá beneficiar. Mesmo que ainda você queira atribuir outra parte do seu patrimônio, da sua parte disponível, para sua nora e a sua filha. É possível já fazer esse sistema beneficiando a sua parte disponível para quem você quiser, e também essa parte do seu filho você vai já adequar à sua nora e à sua filha. Camila, a gente pode vender depois que fizer esse planejamento? Pode, Camila. Você pode vender imóveis que esteja já dentro da holding familiar desse sistema. Inclusive, você vai ter diversas formas de como realizar essa venda, tendo benefício financeiro e vantagem tributária de acordo com o valor que você quer vender, a forma como você quer vender. A gente já pode fazer um estudo já planejando a melhor forma que vai te dar uma estrutura adequada para realizar essa venda. Gisele, e se os herdeiros não forem filhos ou companheiros? É o mesmo caso do Paulo, né? Não, o mesmo caso do Manuel, que não tem filhos nem herdeiros, Gisele. Você vai poder, sim, fazer o seu planejamento patrimonial, já distribuindo as cotas dessa empresa a quem você quiser deixar, né? Pode ser um amigo, qualquer pessoa, primo, qualquer pessoa que você tenha parente, mesmo que seja longe, você pode adequar o sistema a quem você quiser, para evitar o inventário. Imagine, você tem uma casa na praia, amanhã você decide se casar ou se unir a uma nova pessoa, todo o seu patrimônio que você já tem, ele já vai estar estruturado e direcionado para essa pessoa a quem você quer deixar. Margarete, é usufruto para o titular? Sim, Margarete, você pode ser usufrutuária também de todos os imóveis que você já tiver em seu nome. Você pode comandar todo o patrimônio, administrar todo o patrimônio, você pode ter usufruto desse patrimônio, ou seja, dessas cotas, né? Porque o patrimônio, ele vai ser da empresa. E você vai administrar, você vai gerenciar essa empresa e, ao mesmo tempo, você vai doar as cotas dessa empresa a quem você ama, já deixando essas pessoas como seus beneficiários desse sistema, certo? E você vai ter o usufruto. Sim, todo usufruto será seu. Usufruto, administração, gerência, dentre vários benefícios e vantagens do sistema de planejamento patrimonial da família. Antônio Marcos, meu esposo faleceu e estou fazendo inventário da parte do meu marido. Tem como institucionalizar o restante dos 50% dentro desse sistema? Sim, Antônio Marcos, tem. Você pode já trazer a sua parte, esses 50%, para dentro do sistema de holding familiar. Assim que for finalizado o inventário lá do seu marido com os herdeiros, e você já podendo e querendo, você já pode também trazer essa parte para dentro do sistema de holding familiar. Mas se você quiser fazer só com a sua metade, já deixando para quem você quiser, também respeitando a legítima dos seus filhos, você já pode fazer o seu planejamento, certamente. E você também já pode doar a sua parte disponível, que incide dentro desses bens, a quem você quiser também. Você pode dispor, respeitando a legítima, você pode dispor a sua parte disponível a quem você quiser. Também aquela parte que você já quer deixar para que não seja legítima, para quem você quiser.
Percebe? Você pode ficar com o usufruto, já fazer a doação da sua parte disponível, todas as pessoas que fizerem o sistema de holding familiar. É possível, sim, já institucionalizar essa sua parte dentro do sistema. Cleo, doei um apartamento para minha filha e ela tem 2 filhos pequenos, deficientes. Estou um pouco preocupada com o que ela vai fazer. Posso, com esse sistema, proteger as crianças? Excelente pergunta, Cleo. Se você já doou o apartamento para sua filha, a propriedade não é mais sua. Sim. A sua filha vai poder fazer o sistema de planejamento patrimonial, já trazendo todo esse benefício para as suas 2 netas, para poder proteger essas crianças, esses 2 filhos pequenos deficientes. Então, é ela que vai ter de fazer agora o planejamento. Você conversa com ela, oriente-a para que ela já comece a fazer esse planejamento patrimonial. Porque caso aconteça alguma coisa com ela, essas crianças terão, por meio de um representante, de um curador, né? Eles vão, uma curatela ali, vão ter de fazer o inventário. E as necessidades delas estarão ali meio abaladas por meio de um inventário. Então, seria muito interessante que a sua filha já fizesse o sistema de planejamento patrimonial, porque elas terão um tutor para poder administrar todo o patrimônio, porque elas são menores. Então, o juiz, nesse caso, vai nomear um tutor, caso a sua filha não nomeie uma pessoa, né, um tutor que já as represente em caso que ela, no caso dela faltar. Então, é muito importante já fazer esse planejamento patrimonial, né? Então, nós temos aí essas questões e outras questões que já estão até me mandando agora no chat, já estão no chat, não, no direct aqui estou vendo aqui no Instagram. Então, nós precisaríamos fazer muitas outras lives, e vamos fazer. Eu quero que vocês saibam bem quais são as grandes vantagens do planejamento patrimonial. A primeira delas que eu quero trazer, as grandes vantagens desse sistema, além de advertir que você pode trazer todos os bens aqui que eu elenquei, os imóveis podem ser urbano, rural, fora do país, você pode trazer gado, aeronaves e embarcações, que a gente estava falando aqui sobre o nosso planejamento patrimonial, e aqui chega a nossa parte mais importante, né, que é um planejamento lícito, baseado nas leis, na Constituição Federal, na Lei 5172 de 1966, Código Tributário Nacional. Claro, nós vamos fazendo tudo sobre as leis, sobre as normas legais, quer dizer, não tem nada absolutamente ilícito. Temos aqui a lei das SAs, a lei 6404/1976, ficou um errinho aqui, a lei do Código Civil, onde nós temos o direito de família e das sucessões. Nós temos também a Lei 9249 de 1995, a lei que rege todas as normas do imposto de renda, o Decreto 9580 de 2018, que é o regulamento do imposto de renda, ou seja, todo o procedimento para a elaboração do planejamento patrimonial familiar é totalmente baseado nas leis brasileiras, principalmente no direito de família e das sucessões, direito societário, para que haja
um bom, eficiente e inteligente planejamento patrimonial. Depois, gostaria de trazer para vocês um novo slide, que aqui a gente vai trazer a parte muito importante para vocês aqui nesse nosso slide, que são as grandes vantagens do planejamento patrimonial da família. Você vai proteger totalmente a sua família, os seus herdeiros. Nós temos aqui o slide de proteção que você vai fazer em relação aos terceiros, aos genros e às noras. Você vai evitar grandes problemas, quais sejam genros e noras. Você vai evitar que os seus filhos vendam algum patrimônio. Você vai evitar que todos os problemas futuros de ações trabalhistas, problemas que os pais possam vir a ter na justiça, esses problemas não afetarão o patrimônio da família. Problemas que os filhos tiverem futuramente não afetarão esse patrimônio da família, que esse patrimônio estará totalmente protegido. Eu trago aqui para vocês esse novo slide aqui, vou passar ele aqui, vou remover esse e vou trazer. Você vai evitar conflitos, primeiro, os custos elevados com o inventário. 5 problemas que você vai evitar ao fazer o planejamento da família, os custos elevados com o inventário. Sem planejamento, sua família pode perder até 40% do patrimônio em inventários. E com um bom planejamento, esses custos serão evitados. Segundo, conflitos entre os herdeiros. A falta de um planejamento claro para a divisão e organização do patrimônio gera muitas brigas familiares. Sabe aqueles irmãos começando a litigar? Os irmãos começam a brigar porque um quer ficar na casa da praia, o outro não quer deixar, um quer continuar tocando os negócios da família lá na fazenda, por exemplo, a produção de soja, de laranja, quer dizer, vai evitar o conflito entre os filhos, principalmente, porque aí eles começam a litigar, estoura a briga, nunca mais existe uma composição amigável. É muito, muito, muito difícil. Depois, o próximo conflito, quer dizer, existe uma perda do controle dos negócios familiares por parte do dono do imóvel. Sem planejamento, o futuro do negócio, que é o sustento da família, pode ficar comprometido. Com ele, você garante a continuidade do legado da família. Você continua no comando de tudo. E você vai fazer tudo de acordo com a sua vantagem. Isso que é o melhor, certo? Ninguém vai perder o controle. Você não vai perder o controle dos negócios da família, porque você estará totalmente no comando. Isso que é o melhor de tudo. Próxima vantagem. Não vai ter intervenção dos terceiros nos bens. Quer dizer, sem proteção, o patrimônio pode acabar nas mãos de genros, noras ou credores. Um bom planejamento impede intervenções indesejadas. Depois, o risco de perder bens em disputas judiciais. Os empresários estão sempre expostos aos riscos que esse negócio da família possa ter. Então, você já protege os bens desses riscos, de qualquer conflito, ação judicial, você já protege inteiramente todo o patrimônio da família. É isso que é o melhor, a proteção patrimonial de todos os bens da família. Aqui eu vou trazer, no final desse slide, aqui, além das leis, toda a proteção patrimonial que esse sistema traz. Vou trazer mais um slide que caiu aqui com a nossa falta de conexão. Aqui,
esse slide que é muito importante eu mostrar para vocês quais são todas as vantagens desse planejamento patrimonial. Eu vou trazer aqui todas as vantagens. Estou baixando aqui mais um slide para a gente. Que vocês vão ter aqui. Quer dizer, o planejamento patrimonial, vocês vão conseguir trazer total proteção ao patrimônio, né? Vocês vão conseguir já proteger os imóveis, gado, aeronave, todas as embarcações, participação em outras empresas, ações, investimentos, tudo. Tudo vocês vão conseguir proteger. E outra, vocês vão conseguir, além disso, trazer inúmeras vantagens. Vocês vão já doar as cotas aos herdeiros. Enquanto você estiver aqui, você vai comandar todo o patrimônio, você vai conseguir comprar e vender imóveis dentro desse sistema, você vai evitar todo tipo de disputa judicial ali com o inventário, ou seja, vai evitar o inventário, você vai conseguir evitar o regime de casamento dos seus herdeiros nesse sistema, porque eles, a nora e os genros, não terão nenhuma participação nesse patrimônio. Vocês vão poder ter economia e vantagem tributária, principalmente nos imóveis servidos em locação, e principalmente perpetuar todo esse patrimônio aos herdeiros. E assim a gente vai já encerrando esse vídeo. Gostaria imensamente que vocês já dessem o like e principalmente compartilhem esse vídeo às pessoas, aos amigos que vocês conhecem, que têm também receio de passarem pelo inventário, para que sejam evitados os litígios entre os filhos. Compartilhem esse vídeo. Para facilitar e não expor aqui a situação de cada pessoa, eu já deixei aqui no link abaixo 2 links. Abaixo desse vídeo aqui tem 2 links. Um dos links que já sai desse ambiente e vai para um ambiente já do meu escritório. E um outro link que te traz a ter maiores informações comigo. Você pode agendar ali um horário para que você possa tirar mais dúvidas. E o mais importante é que eu consegui aqui trazer mais informações para vocês. Eu agradeço imensamente a participação e espero vocês na próxima semana, na próxima quarta-feira, no mesmo horário, às 12h30, para que a gente possa falar e debater sobre outros temas que envolvem o planejamento patrimonial da família. Um grande beijo, muito obrigada pela presença e até mais.